Independente de hoje veio até o Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá. Além de ser o berço do Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, é também sede da Fazenda da Esperança, fundada pelo Frei Hans e que tem como objetivo recuperar centenas de jovens que sofrem com o problema das drogas. Assista agora, aqui no programa Independente. Qual é a história da Fazenda da Esperança? Então, a Fazenda da Esperança começou aqui em Guaratinguetá, né, nesse interior de São Paulo, com a chegada do Frei Hans Stapel, que era um franciscano que veio aqui para a paróquia Nossa Senhora da Glória. E ele começou a colocar essa vida de viver o evangelho para aqueles paroquianos. Ele se encontrava sempre com um grupo de jovens, né? E entre eles tinha um jovem chamado Nelson, que, motivado por essa vida de viver o evangelho, um dia, junto com o Frei Hans e outros jovens, ele descobriu uma frase do evangelho que dizia: "Fiz-me fraco com os fracos para tornar-me forte". E quando ele passava para o trabalho, para a casa dele, tinha uma esquina onde ficavam alguns jovens recuperando, se drogando, e que ele queria se aproximar, mas não tinha coragem. E por causa dessa frase do evangelho, ele se aproximou. E durante mais de um mês ele ficou ali com aqueles jovens, não falou de Deus, não falou de nada, mas só para amar mesmo cada um daqueles jovens, né? E um dia na missa ele pediu: "Olha, Jesus, eu queria que você me desse um desses jovens, não para mim, mas para ti". E depois um deles pediu ajuda e disse, que é o Antônio, o número 1, né, o primeiro que pediu ajuda, disse para o Nelson: "Eu preciso de alguém que viva 24 horas comigo, porque eu não aguento mais ver minha mãe sofrer". E foi uma resposta, não é, para o Nelson, então, mas não é que tinha ideia de fundar a Fazenda da Esperança. Foi só pela tentativa de fazer o bem e de se aproximar de viver o evangelho, né? Então, depois do Antônio, vieram muitos outros jovens que pediram ajuda e começaram numa casinha ali em Guaratinguetá, e depois ganharam um terreno, que é aqui nessa comunidade do Centro Masculino. Depois ganhamos uma outra fazenda no Maranhão, depois em Sergipe, foi crescendo. E hoje nós temos mais de 87 fazendas espalhadas pelo Brasil e pelo exterior. Nossa vida é muito simples, né? Através do trabalho, da convivência fraterna e da espiritualidade, né? Então o jovem precisa descobrir que todo homem tem sede de transcendência, né? De encontrar alguma coisa que é maior do que ele, de confiar em alguém. E a gente coloca para esse jovem a espiritualidade, que ele precisa descobrir que tem alguém que ama ele de uma forma muito pessoal e que esse alguém é Deus. Então, à medida que ele descobre que é amado, que é cuidado, né? Ele começa também a deixar de ser egoísta e começar a viver o evangelho. Quer dizer, de fazer o bem aos outros, de perdoar o inimigo, que por dependente químico é muito difícil perdoar, ao ponto que ele consegue, por exemplo, arrumar a cama do outro ou lavar uma louça, né? Então essas pequenas coisas é também a maneira do dia a dia que ele consegue viver a espiritualidade, né? Depois eles são divididos em casas que são casas com meio ambiente familiar, eles não podem morar em quartões, né? Justamente para lembrar o valor de família. Então cada casa tem 2 coordenadores que vai ajudar eles na convivência, então, com uma convivência mais fraterna. Eles vão redescobrir que o outro tem limite, mas que ele também tem a respeitar o espaço do outro. Na casa tem 2 coordenadores que fazem o papel do pai e da mãe, que eles devem obediência. Então ali eles vão se reeducar com alguns até o ponto de ajudar a sentar na mesa, não jogar comida fora, de como arrumar a própria cama. Então na convivência familiar eles vão resgatando esse valor de família que foi perdido, né? E o trabalho também é uma forma deles se sustentarem, porque eles trabalham a 8 horas por dia. Aqui, por exemplo, tem várias fábricas, então às 8 horas da manhã eles já vão para o trabalho, né? E depois às 5 horas da tarde eles saem do trabalho. E ali tudo aquilo que eles produzem, como eles não podem sair para vender, a família assume uma cesta no valor de um salário mínimo, então depois vende e retorna esse dinheiro para a fazenda. Então não é que a minha mãe está pagando para mim estar aqui na fazenda. Com o meu suor, eu me autossustento. Como é o dia a dia dos internos aqui da Fazenda da Esperança? Então, eles levantam às 6 horas da manhã, às 6h30 se encontram na sala de cada casa, rezam junto o terço e tiram uma frase do Evangelho, que é comum a todas as nossas 800 unidades no mundo inteiro, para viver durante aquele dia. Depois, nas quartas-feiras, se reúnem por casa e colocam em comum as experiências que realizaram a partir dessa frase. Depois, às 8 horas da manhã, começa o setor de trabalho. Cada casa é responsável por um setor de trabalho. Uma casa trabalha na água sanitária, outra é responsável pela cozinha, padaria, horta, a madeira plástica que nós produzimos aqui também, artesanato, temos marcenaria.
Então, outra casa cuida do jardim, da harmonia da fazenda, dos animais que nós temos aqui. Então, seria esse o horário de trabalho, até 11h30 da manhã. Depois eles almoçam, retornam 1 da tarde, vai até às 16h30. Depois tem todo dia a celebração, né? Às 18h30 na capela, missa para todos. Depois, alguns dias temos a missa de manhã. E esse programa é de segunda a sexta. Depois, no sábado, nós temos também um outro momento, que é o momento que nós fazemos de adoração. E no fim de semana é um pouco mais livre. Eles podem assistir alguns filmes que a gente coloca para eles. Tem a parte de lazer todos os dias, né? Nós temos uma piscina aqui, temos um clube onde eles podem jogar futebol, nadar. Então essa parte mais esportiva também faz parte do programa deles, né? É feito algum trabalho em relação à terapia, psicólogos, junto com essas pessoas? Nós temos um trabalho na área psicológica, nós temos o ADI, que é abordar direto ao inconsciente, que o jovem durante o processo também pode fazer essa terapia de 15 dias, e temos também uma outra terapia com um psicanalista, que também é a da Família da Esperança, que já está há mais de 20 anos conosco. Então, se o jovem tem uma necessidade, a gente indica, como responsável orienta, né, e eles fazem esse acompanhamento. Nós temos grupos espalhados pelo Brasil inteiro, também fora, que chama Grupos Esperança Viva, que as famílias deles já frequentam durante o ano de recuperação, e depois jovens que terminaram a recuperação, que assumem essa vida, que mantém viva esse estilo de vida que a Fazenda propõe para eles. Então eles são ligados a esses grupos, né? E depois que ajuda também eles a se reencontrar na sociedade, de manterem de pé. Qual é a tua história com as drogas? Olha, eu comecei com 24 anos, né? Solteiro, né? Trabalhava, mas tinha arrumado um emprego recentemente, né? E devido às amizades, assim, os amigos que eu tinha lá fora, alguns deles usavam a droga, né? No meu caso, a cocaína. E esse serviço que eu fiquei um pouco ansioso, nervoso, porque era noite, né? Aí eu achei que eu não ia conseguir ficar a noite inteira acordado. Aí um deles me falou, né, que tinha uma coisa que me deixaria acordado, né, durante a noite inteira. Aí foi quando eu experimentei a droga, né, também por causa da bebida, né, cortava o efeito do álcool. Aí eu tinha moto, então podia estar voltando com a moto para casa, assim, me sentia de alguma certa forma sóbrio, né, sem o efeito do álcool. E a partir daí foi que começou essa luta minha, né. E eu não achava que meu caso era internação, até eu sofrer e enxergar o sofrimento que eu estava causando em casa, né? Aí eu aceitei essa proposta, né? Foi um desafio no começo, mas eu acho que valeu a pena pelo sofrimento que eu estava, e hoje eu estou aqui. Qual o índice de recuperação para aquelas pessoas que saem daqui e não voltam mais? Então foi feito pesquisas, inclusive também na Alemanha, com universitários, né, e cientistas, que 80% dos jovens que terminam o ano na Fazenda da Esperança não voltam mais para o uso da droga, né? Então é um índice muito alto, também porque eles são ligados a nós. Como que é o trabalho de vocês internos aqui na padaria da Fazenda da Esperança? Ele é bem tranquilo, é bem uma experiência bem diferente, né? Nós entramos aqui geralmente a gente passa uma semana em cada setor, né? No caso aqui na padaria, com o seu Jair, eu já estou aprendendo a fazer a massa dos pães, né? Nós fazemos pão francês e o pão doce, né? O pão francês nós fazemos para o café da tarde, né? E o pão doce que é feito para o café da manhã, né? E também a gente fazemos biscoito aqui. E você acredita que isso pode ajudar muito na recuperação? Ajuda. Estou bem diferente na minha recuperação. No caso eu falava, era meio espalhafatoso, gritava, falava alto, que estou trabalhando um pouco a minha serenidade, estou aprendendo uma atividade nova e gosto de continuar trabalhando, né? Eu sempre gostei de trabalhar com cozinha e uma experiência diferente aqui. Como eu falei no início, todo homem tem essa sede de transcendência. Então eu tinha minha família, sou de São Luís do Maranhão, eu tinha o meu emprego, a namorada, e um dia eu senti
que eu queria fazer uma experiência de Deus. E vim passar minhas férias na Fazenda da Esperança, e já fazem 8 anos que eu estou aqui e nunca mais voltei. Isso significa que, assim como eu, mais de 300 pessoas, 300 jovens, né, fazem essa experiência de ajudar esses jovens nas Fazendas da Esperança. Então, porque uma coisa é a Fazenda da Esperança, a estrutura que vocês veem. Uma outra coisa é a Família da Esperança, que é uma família espiritual, uma instituição de fiéis, de jovens que entregaram a vida a Deus para viver nas Fazendas da Esperança. Então, a Fazenda da Esperança é como se fosse um corpo, e a alma desse corpo é a Família da Esperança, que é essa família espiritual que sustenta a vida desse trabalho. Além dos jovens que passam pelo tratamento da Fazenda de Esperança e decidem se consagrar para ajudar o apoio de outros jovens, eles têm aqui também nessa fazenda o apoio da Ordem da Santa Clara, através das Irmãs Clarissas. Eu vou conversar agora com a irmã Cristiane, que vai contar o trabalho que ela realiza nessa fazenda. Irmã, qual é o trabalho que vocês realizam aqui? A nossa missão aqui, eu não diria trabalho, é a oração. É interceder por esses jovens e apoiá-los espiritualmente, através da nossa oração, da nossa presença aqui, da nossa vida enclausurada, que toca muito nos corações deles, e também o acompanhamento espiritual. Quando eles precisam, eles chegam até nós para desabafar, para pedir um conselho, para se revigorar assim, espiritualmente. Vocês fazem oração para os jovens das Fazendas de Esperanças do mundo todo? Sim, para os jovens de toda a Fazenda da Esperança, mas não só para a Fazenda da Esperança, mas para toda a humanidade. É a nossa missão. E qual foi a história do mosteiro ter chegado aqui na Fazenda da Esperança? Foi um grande desejo do Frei Hans. E aí ele recorreu às irmãs de Campina Grande, Paraíba, e conseguiu algumas 4 irmãs que vieram para fundar um mosteiro aqui. No momento estamos em 18 e estão para chegar mais 4 novas candidatas. E essa é a capacidade? Qual é a capacidade do mosteiro? E a senhora tem procura de jovens que queiram estar aqui com vocês? Então, nós temos 21 celas, quartos, né? Então, essa é a capacidade. E no momento estamos com 18, vão chegar mais 4. Então já fica preenchido, né? E temos tido procura. Graças a Deus temos tido vocações. É graça, né? E o Papa esteve aqui na Fazenda da Esperança? Então, no ano de 2007, o Papa veio nos visitar, não é? Então, ao convite do Frei Hans, porque nosso carisma também é da espiritualidade da unidade, de Caralube, que é o carisma franciscano, né? Esse carisma surgiu porque da Fazenda da Esperança, porque hoje em dia ninguém quer estar perto de um drogado, né? Todo mundo rejeita, exclui, né? E São Francisco também na época cuidava dos leprosos, né? Então hoje a gente quer estar próximo e conseguir ajudar essas pessoas. E o Frei Hans, quando encontrou o Papa, disse para ele que os jovens se recuperavam sem medicamentos, só através da vida do Evangelho e da vida da comunidade. Então o Papa quis vir ver de perto se isso era verdade. Então em 2007 ele veio aqui na Fazenda das Pedrinhas, aqui em Guaratinguetá, e conheceu esse trabalho e disse que realmente Deus faz bela todas as coisas e acredita de uma forma mais concreta no nosso trabalho.